Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais, como eu costumo dizer, reais e verídicas, de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Homem a Pai. Hoje é o primeiro episódio, portanto a primeira vez será sempre especial. E nesta minha viagem de ser pai, tenho um convidado especial hoje, porque entrei numa livraria quando soube que ia ser pai e olhei para uma estante, não ia com um objetivo claro, olhei para uma estante e tinha lá o livro, que era O Meu Pai é Top, em português. Tenho comigo alguém que é palestrante, especial para mim, inspirador, autor de livros, pai, marido, mas Amigo. Assim, amigo, alguém muito especial, que é o Marcos Piengers, que eu tenho muito gosto em poder abrir este podcast contigo, porque foi através desse livro que me abriu de uma forma muito leve o que era ser pai. E queria começar por te agradecer por ter escrito esse livro e agradecer-te por estares aqui. Obrigado, fico feliz, Gonçalo. Bem-vindo ao Brasil. E queria, se calhar, começar por perguntar quem é o Marcos Piengers, senão o que é que tu fazes, mas quem é o Marcos? Eu acho que o Marcos é um amontoado de trauma, um amontoado de moléculas ancestrais, um amontoado de átomos com resquícios emocionais de outras pessoas, uma criança machucada por um abandono do pai, consolada pela presença da mãe e que tenta se reconstruir através da formação da sua própria família. 21 anos casado com a Ana e pai da Anitta de 19 e da Aurora de 12. E que lamenta a vida, não dá segunda chances, mas ao mesmo tempo comemora, porque isso traz mais uma beleza ao processo. Eu gosto muito, estava-te a ouvir e muitas das vezes nós perguntamos quem é a pessoa e ela começa a dizer o que é que faz, não é? Ah, é. E por isso é que eu fiz. Isso não é importante, o que eu faço não tem nenhuma importância. No apanhado geral das coisas, o que eu faço não tem rigorosamente nenhuma importância. Por que eu comecei me descrevendo como um amontoado de átomos? Porque essa que é a verdade. Eu sou a derivação genética e, portanto, também emocional, psíquica, do meu avô. É verdade. E todas as guerras e fomes e brigas e mágoas que eles passaram. Todos os homens da minha história tiveram alguma raiva que a psicologia chama de raiva transgeracional, que de alguma forma está aqui dentro. E eu preciso de muito esforço e coragem para dizer assim, não vou passar adiante. É difícil, mas primeiro eu tenho que reconhecer todo esse passado e dizer assim, opa, tem bastante coisa aqui para curar. Vou tentar curar algumas coisas nesse meu passeio aqui. Eu acho que isso é muito importante, não é? Nós não combinamos nada, o que é que íamos começar a falar? E eu acho que esse é um ponto-chave até nós como homens, não é? Reconhecermos essa história que nós temos para trás, do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, porque há tantas coisas que vão passando que nós nem nos damos conta. E eu falo por mim, eu dei-me conta de muitas coisas quando me tornei pai. Que eu me dei conta, e com uma frase que eu gosto de repetir, que é: os teus filhos serão para ti aquilo que tu és para os teus pais. E aquilo impactou-me muito naquele momento. E nós somos muito mais do que aquilo que fazemos, não é? Nós somos o somatório disso tudo.
mas eu gostava de te ouvir falar o impacto que teve a chegada das tuas filhas na tua vida, como homem, como a forma de tu estares na vida. Eu sei de uma coisa que partilhaste uma vez comigo, que é, agora as pessoas conhecem-te do palco e de palestrar e de escrever, mas teve todo um processo, não é, de escrita que tinhas guardada. Eu acho que esses são baús interessantes para as pessoas saberem, porque as coisas vêm para o mundo, ainda hoje estávamos a falar sobre isso, que é preciso ser semeado, e muitas vezes tem que ser semeado internamente, e às vezes é florido ou sai muito bem com os nossos filhos. Tudo o que nós temos internamente passa muito para eles. E eu gostava de ouvir de ti esse teu caminho, não é, como construção, como homem, como Pianjas. Sim, e depois... eu acho que o nome do podcast acho que a gente acabou indo para esse lado por conta de uma aura aqui, um espírito do nome do podcast, de homem a pai, né? Eu acho que é natural que a gente acabe indo por esses caminhos. A verdade é que a gente precisa reconhecer como pais, homens e mulheres, que a chegada de uma criança é muito desconfortável. Do ponto de vista de que em diferentes momentos da vida do seu filho, você vai se enxergar nele. Muitas vezes. E em alguns momentos você vai amar aquele bebê e ao mesmo tempo vai sentir inveja de você talvez não ter sido tão amado. E esse é um processo que vai despertar em você muitas vezes uma cobrança do seu filho ser ingrato. Porque ele tem coisas que você não tinha e, portanto, você exige que o seu filho seja agradecido a você. É incrível passarmos isso para o nosso filho, para agradecer. E, em geral, a gente percebe que, mais ou menos na mesma época que uma criança foi abandonada, ela vai se distanciar do seu filho. Mais ou menos na mesma época que o menino sentiu uma violência, ele vai ter algum processo de enxergar essa violência no próprio filho. Ou seja, a gente vai olhando o filho e vai dizendo assim, caramba, quanta coisa eu passei. Se a gente tiver a coragem de perceber essas relações emocionais. Porque muitos homens, né, para falar só da gente, não tem nem a coragem de olhar e tem, então, um comportamento não muito saudável, para simplesmente fugir daquelas emoções que sofreu. Então, assim, tentando ser mais claro, as mulheres sofrem violências durante toda a vida, toda a formação, toda a infância e a juventude, mas os homens também sofrem. E a gente vai perceber na criação de um filho as violências que a gente sofreu, né? Os traumas que a gente tinha. E isso vai despertar na gente ou uma coragem de olhar para dentro, ou um medo e um distanciamento e até, às vezes, uma não participação da criação do nosso filho, justamente para a gente não precisar sofrer com o olhar para esse trauma, né? Então, eu tentei, quando as minhas filhas chegaram, tentei entender esses processos todos aí. E como tu disse, e escrever era a forma que eu tinha de entender. Então, por que eu tinha medo, por que eu tinha raiva, por que eu tinha nojo, por que eu tinha... Por que eu achava que o meu papel era só pagar conta, por que eu tinha tanta ansiedade que eu tinha que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, eu sou provedor. E o medo que um homem tem é de que se eu não consigo pagar as contas, minha mulher vai me abandonar, se a minha mulher me abandonar, eu não vou mais ter família, se eu não tiver mais família, eu vou morrer solitário, né? Para os meus amigos vou ser um fracasso. Ou seja, o grande medo ancestral de ser abandonado pela aldeia, pela tribo, que é sinônimo de morte, né? Então, tem bastante coisa aí, né? Mas eu estava-te a ouvir, não é? Sem saber. Por isso é que é o bonito de uma conversa que eu gosto tanto. E é bom dizer isso, não é fácil olharmos para ter a coragem de olhar para os traumas e para aquilo que os nossos filhos nos vão trazer, porque eu falo por mim, o nascimento da Noa foi o maior espelho do que eu devia trabalhar, como homem, como pai, como marido, como filho, como tudo.
E falaste de uma coisa, não é? Das histórias, de momentos que nos acontecem na vida, se nós temos capacidade de olhar para eles que acontecem connosco, que estão gravados em nós, e mesmo histórias dos nossos pais que se repetem connosco. E eu vou partilhar só um bocadinho desse olhar que eu tive uma vez, para ser muito curto, e está a acontecer muitas vezes aqui no Brasil nestes dias, falar da Suíça. E eu chegava num período, este ano dei-me conta, no meu corpo, em janeiro, sem estar frio, eu tinha muito frio. E o que é que aconteceu? Com 6 meses, o meu pai era imigrante na Suíça. Eu nasci em Portugal, depois já vamos falar do parto. O meu pai estava na Suíça quando eu nasci. Depois veio, eu fui batizado em dezembro, em janeiro fiz a viagem para a Suíça, de carro. Uma viagem que normalmente dura 24 horas. Demoramos mais do que 48 horas porque houveram nevões. E estivemos parados no meio da neve. E nem quero imaginar o sofrimento que a minha mãe teve para assegurar que eu não tinha frio. A ansiedade que ela tinha, eu absorvi tudo. Os filhos absorvem tudo, então da mãe é uma esponja. E só este ano me dei conta do impacto. No período de janeiro é dos períodos do ano mais difíceis para mim. E eu não entendia. E não é fácil olharmos para isto. É um episódio da nossa vida. Eu estou a dar um. Tu deves ter episódios da tua vida que olhaste para isso. Só que isto dá trabalho olhar, não é? O criar filhos, acima de tudo, criarmos a nós e olharmos para nós para ter mais leveza para os filhos, dá trabalho. E é difícil, não é uma coisa fácil. Isto quando falam da maternidade, da paternidade, e tu falas com tantas famílias e ouves isso, mas eu acho que queria reforçar isso que tu falaste. De olhar para isso, da coragem de olhar, porque acho que vale muito a pena olharmos para isso por nós e pela geração que aí vem, que quando nós fomos o tetra do tetra, não é? Eu combinei um cinema com a minha filha mais velha. E aí os dias foram se passando, o cinema estava chegando, a minha filha estava bem feliz. E eu fui olhar minha agenda, eu tinha umas 3 reuniões, assim, que eu não poderia adiar. Naquele mesmo momento que eu tinha marcado o cinema. E a gente tava no carro andando, eu falei, ai, Anitta, desculpa, eu não vou poder ir no cinema com você. Em algum lugar do meu corpo, eu tava muito decepcionado comigo mesmo, por estar falhando com a minha filha. E tava lembrando de todas as vezes que eu me senti abandonado pelo meu pai biológico e me senti preterido pela minha mãe, que tinha que trabalhar e tá sempre correndo e em muitos momentos não teve tempo para estar 100% comigo. Em algum lugar do meu corpo eu sentia que eu estava falhando como pai e na verdade eu estava falhando lá comigo mesmo. Alguém falhou comigo. A minha reação quando a Anitta simplesmente disse assim, ah, papai, que pena, foi responder com raiva e começar a botar a culpa toda nela. Em algum lugar dentro de mim eu comecei a dizer assim, ah, mas você também não olhou como é que faz pra gente ir, que horas que era, e comprou o ingresso e olhou no site e você não me falou, eu só dei a ideia e você não foi atrás pra realmente confirmar a ideia. Eu comecei uma cachoeira de raiva. E quando a gente chegou em casa, eu e minha filha, a gente tava naquela tensão, e eu fui pro banho e ela entrou no quarto dela. E no banho, tomando banho, eu comecei a chorar. Arrependido, dizendo, cara, a minha filha não tem culpa nenhuma. Isso não é um problema da minha filha, é um problema meu. Eu tô brigando comigo mesmo, na verdade. Por estar falhando com ela num espelho, num reflexo do que meu pai e minha mãe falharam comigo. E eu saí do banho, fui lá na minha filha e disse, filha, desculpa. Papai ficou com muita raiva dele mesmo de ter falhado com você. Papai quer ser o pai perfeito e isso é impossível. E eu quero ser o pai perfeito para provar para meu pai e para minha mãe que era possível. Mas é impossível, filha. E nesse processo eu perdoo meu pai e minha mãe. E eu espero que você consiga me perdoar. E a minha filha me olhou e falou, ai pai, que bom que você veio falar para mim isso. Porque eu não estava entendendo nada, ela disse. Claro. Eu não estava entendendo nada.
toda vez que a gente passa sinais errados para os nossos filhos, a gente mina o instinto que eles têm. Nossos filhos têm alguns instintos do tipo, acho que eu sou bom, acho que eu sou forte, acho que o meu pai me ama. Mas toda vez que eu passo um sinal errado pro meu filho, Diminui. ele passa a não confiar mais no instinto, porque ele tá acreditando no que o pai tá falando. E toda vez que a gente tira do nosso filho o instinto, a gente tira dele a confiança pro resto da vida. E isso a gente chama de ruptura e reparação. Pode acontecer uma ruptura, e vai acontecer uma ruptura na nossa relação com os nossos filhos. Mas é tão importante que o pai olhe e diga, puxa, que erro, é a hora da minha reparação agora. E você vai até o seu filho e você diz, desculpa, pai, tem um monte de gente aqui atrás. Na minha história aqui tem um monte de pessoas. Tem uma mochila de pessoas e de traumas e de brigas. E o papai tá tentando lidar com isso. Desculpa, papai, que não é pessoal, não é você. É a gente aqui. Por favor, não leva isso adiante. E, enfim, esse é um processo de entendimento. E acho que é importante, de vez em quando, um pai verbalizar. Eu tenho um amigo, que eu não vou citar nome porque ele não me permitiu, mas que tinha comprado um motorhome e que o grande sonho da vida dele era viajar o mundo inteiro. E isso ele verbalizava e dizia, o grande sonho da minha... E a esposa dele engravidou. Ele engravidou. E uma das conversas que eu tive, foi uma das conversas mais lindas que eu já conversei com o pai da minha vida inteira. Ele disse, cara, no fundo eu não sabia, mas eu tinha raiva do meu filho. Por ele ter me tirado o sonho de viajar. E só um pai conseguir verbalizar isso é que ele vai conseguir curar isso. A gente precisa falar, eu me lembro de uma outra conversa que eu tive com um pai, que é um pai... originário aqui do Brasil, um pai indígena, e na conversa ele estava usando um cocar, então aquilo deixava a coisa mais interessante imageticamente, e ele me disse assim, eu tenho inveja do meu filho, dele ter coisas que eu não tenho, dele dormir numa cama que eu dormia no chão, dele ter brinquedo, nunca tive brinquedo, eu tenho raiva, eu tenho inveja. Quando a gente consegue falar essas coisas, é o princípio para a gente começar a curar essas coisas. Então, muitos pais e muitas mães têm medo de verbalizar essas coisas. Porque quando a gente verbaliza, a gente apalpa. A gente diz, isso existe. Torna mais visível, não é? Mas a única forma de vencer o monstro é olhando pro monstro e dizendo, agora eu vou vencer você. Primeiro, para você vencer o monstro, você tem que acreditar que ele existe. E é preciso ter a coragem de olhar para ele e falar sobre ele. E conversar com ele. Falaste disso e o que me veio foi a importância que é, e uma vez eu ouvi-te a falar sobre isso, a importância que é nós falarmos entre homens e entre pais. Entre nós, porque há muitas dores e muitas parecenças entre os homens naquilo que passam e naquilo que vivenciam, não é? E numa conversa recente, nós falamos que nós não somos preparados para ser pais. Também não é que haja uma preparação, mas... Se formos olhar entre a mulher e o homem, a mulher diz, um dia tu vais ter filhos, tu vais ser mãe. E há bocadinho tocaste num ponto que foi aquela pressão de prover, de trazer dinheiro, prover, trazer dinheiro. E não dizem, prover, trazer dinheiro, mas tu podes ser pai e prover e trazer dinheiro. Mas há muito esta coisa de prover, trazer dinheiro e o papel do pai, de sermos pais, da possibilidade de desfrutar de ser pais e de falar daquilo que nós sentimos. E tem sido uma coisa que eu tenho procurado muito... e cá também com um grande amigo de falarmos entre homens daquilo que nós sentimos de uma forma aberta, vulnerável e uma vez voltando àquilo que tu disseste, que me impactou foi, é diferente uma mensagem de um homem para um homem do que tinha a ver com vídeos. Uma coisa é uma mulher mandar um vídeo para o marido, vê isto. Outra coisa é tu dizeres, eu vou dizer isto, que eu estou cá no Brasil, veja isto, porra. Entendes? É diferente. E o que é que tu sentes? Porque tu falas com muitos homens. E eu, sem sentir isso, não tenho tido um grande crescimento pessoal entre homens. Em círculos de homens, em conversas de paternidade, que quando nós olhamos na história de cada um, não é por acaso que estamos aqui juntos, há histórias, há pormenores da nossa vida que foram exatamente iguais.
E há muitos homens que não são ensinados, nós não fomos ensinados a falar sobre aquilo que sentimos, mas sim a fazer. E entre o fazer e fazer não há onde sentir. Sim. E não é por acaso que há um estudo do número de suicídios, são 8 em cada 10 homens. 8 em cada 10 pessoas são homens. Isto quer dizer alguma coisa, não é? E eu queria que falasses um bocadinho, já falaste um bocadinho, mas dessa importância. Uma das maiores alegrias de ter escrito um livro sobre paternidade é que muitos homens vieram, tipo você, muitos homens vieram aparecendo na minha vida e isso me fortalece, poxa, porque antes de escrever O Papai é Pop, a esmagadora maioria, não me lembro se eu conhecia algum homem que fosse para mim uma inspiração plenamente positiva. Olhando para todo lado, na minha família, meus tios, professores, televisão, novela, filme, não consigo pensar em referenciais de masculinidade admiráveis. Eventualmente, de vez em quando aparece, mas até essa masculinidade boa, admirável, era em algum momento tratada como uma masculinidade bocó, como a gente fala aqui no Brasil. Boba, estúpida. É um imbecil de ser assim tão bom, tão fiel, tão honesto, tão gentil, tão humano, tão leal, tão moderado, tão justo. É um bobo. É um bobo. É um imbecil de ser assim. De pôr um rótulo. Uma coisa que é boa. Tantas coisas boas. Que ao meu redor eu olhava e dizia, cara, alguma coisa tá errada. Porque eu quero cuidar das minhas filhas, eu quero entender o que é ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor homem, né? E não vejo, não tem ninguém para me ensinar. E aí quando eu lanço o livro, o Papai é Pop, o Pai é Top em Portugal, começam a aparecer pais de todos os lados me mostrando que é possível um homem leal, honesto, gentil, humano, moderado, equilibrado, emotivo, sensível. Claro. E esses homens então me inspiram e me fortalecem. E eu acho que sim, a gente se enxerga através de outros homens. Acho que é absolutamente natural a gente se formar assim. Acho que sim, é possível a gente aprender as virtudes femininas com as nossas mães e avós e tias e filhas e irmãs. É óbvio que sim. Mas o homem ele vai naturalmente, biologicamente, procurar semelhantes. Ele vai procurar com quem ele se identifica visualmente, biologicamente. E eu ficava procurando homens com quem eu me identificasse e tenho a felicidade hoje de, como tu disse, esbarrar em muitos desses homens que me fortalecem, porque eu li muitos livros sobre masculinidade. Em alguns desses livros, os autores, especialmente dos anos 90, assim, tipo, eu vou citar o Robert Bly, que é um cara que escreve sobre masculinidade nos anos 90, e ele diz que ele sentia que todos os homens estavam perdidos. Tanto os machões, aqueles grosseiros, quanto aqueles que buscavam alguma sensibilidade. Os dois estavam perdidos numa espécie de transformação social que o feminismo ali dos anos 70 trouxe para as relações, né? Então, hoje, a gente está em 2024. A impressão que eu tenho é que eu encontro muitos homens não perdidos. Muitos homens que não estão perdidos. Muitos homens que se encontraram, que se acharam. Muitos homens que sabem exatamente o seu papel na sociedade, sabem exatamente o seu papel na família, sabem exatamente o seu papel nas empresas. Esses homens me explodem o coração de alegria. Homens que não estão perdidos, eles estão encontrados. E são esses homens que me fortalecem, que me ajudam a entender como um homem deve se portar. E acho que a gente tem 3 razões para não saber mais, para tantos homens não saberem o que é ser homem. Um deles é essa falta de referencial de masculinidade saudável. Um outro é a aceitação de uma imaturidade masculina. Se a gente for tratar os arquétipos de Jung, né, o rei, o mago, o guerreiro e o amante, a gente vai ver que hoje em dia a gente aceita um amante afobado, um amante que abandona. A gente aceita um rei mandão,
um rei mimado. A gente aceita um mago mentiroso. Um mago que usa os seus poderes para enganar os outros. A gente aceita um guerreiro covarde, que anda sempre armado, que ataca pelas costas. A gente aceita uma masculinidade imatura. Ou seja, a aceitação desse homem imaturo faz com que esses homens imaturos nunca amadureçam. Nunca se tornem. Nunca façam esse caminho. Sim. Que descreve o nome do seu podcast. Nunca façam isso de homem a pai. O que é o de homem a pai? Homem você já nasce homem. Você vai ter a sua masculinidade testada durante toda a sua juventude. E você vai achar que a masculinidade é algo difícil de conquistar e fácil de perder, porque qualquer vacilo você deixa de ser homem. Então você passa numa espécie de tortura a vida inteira querendo provar para os seus amigos, para outros homens, que você é homem. Olha como eu sou homem, olha como eu sou homem, olha como eu sou homem. Meu irmão, você já é homem. Te liberta dessa tortura aí, velho. Você já é homem. E o homem contempla uma série de emoções e forças. Você precisa olhar para essas emoções e essas forças. E aí, quando você diz assim, de homem a pai, você está falando de um rito de passagem. E aí, para mim, é o terceiro ponto da gente ter perdido homens bons na sociedade, que são os ritos de passagem. Que Sim. Todos os povos originários trabalham nos meninos. Vai para a floresta e fica 6 dias, depois você volta. Se você sobreviveu, agora você até aqui foi cuidado. A partir de agora, você é cuidador. A partir de agora, você cuida da aldeia. Ou seja, um chamado a esse rito de passagem que vai fazer esse chamamento ao cuidado. Agora você cuida de todos. Você é pai de todos. Né? Você cuida de todas as crianças. Você não cuida só de você e você não fica a vida inteira cobrando a sua mãe imaginária para estar te servindo. Para estar a cuidar. Você faz esse processo, essa transformação. Então, eu acho que esses 3 pontos explicam bem por que a gente vive numa sociedade tão imatura, por que esse homem está tão imaturizado e esse homem ele tem tanta dificuldade de relacionamento, ele tem tanta dificuldade para assumir suas responsabilidades e tanta dificuldade para entender que o mundo não deve nada para ele e que ele deve alguma coisa para o mundo. Estou aqui a ouvir com muita atenção porque faz mesmo todo o sentido esses 3 pontos e essa ritual de passagem que é muito importante em termos de homens de referência, porque é nesses grupos, não é? Eu sinto e acredito que cada vez mais hajam mais homens assim. Também estamos disponíveis e acreditamos que há cada vez mais, então os homens chegam e as pessoas chegam. E eu acho que todo este processo, não é? Então esta passagem, tenho um amigo em Portugal que está a começar a fazer esse trabalho de rituais de passagem em que vão aos retiros o pai e o filho. Lindo. E ele diz que tem sido mesmo muito impactante. Eu acho que eu não tive isso, não é? Se calhar também não, e amigos nossos, deste ritual de passagem não tivemos, e o quão importante é de passar de ser cuidado a cuidador. E todo este processo, há bocadinho falaste, eu queria falar, e queria mesmo reforçar isso da importância de nós assumirmos que nós temos traumas, que nós temos coisas menos boas, mas também temos coisas muito boas, mas nas menos boas reconhecemos isso e verbalizarmos aos nossos filhos. Não deixar de dizer, quando tu deste o exemplo com a tua filha, que já aconteceu comigo também, com a Noa, num momento até foi cá, no Brasil, e enquanto eu estava a fazer a formação, e eu no final pedi-lhe desculpa, e digo-lhe muitas vezes, isso não tem nada a ver contigo, filha, isto é meu. Tu és criança, eu sou o adulto, isto é para mim, não é para ti. Com 3 anos, e eu noto no olhar, sem ela verbalizar nada, que ela entende. Sim. Que ela entende tudo, que é, eu não percebi o que é que estava a acontecer, tu disseste aquilo e eu estava assim, estás a falar disso e aconteceu comigo. Mas o verbalizar e o sair dali e chorar, que é, porra, porque é que eu fiz isto? Ela não tem 3 anos. Aquele ímpeto de não, isto é meu, filha, não tem a ver contigo. E às vezes o sermos tão orgulhosos e não assumir isso, não é? Estamos a perder pontos. Muitas vezes a gente quer ensinar coisas para os nossos filhos sem explicar. Quantas vezes? E eu, por exemplo, eu quero muito que a Aurora tenha mais autonomia, né? Então que ela tenha a coragem de sair de casa sozinha e andar sozinha pela rua. Algo que no Brasil nós somos muito super protetores por conta da violência urbana aqui no Brasil. Mas eu estimulo isso na minha filha
Eu quero, com todo medo que eu tenho também, eu quero que a minha filha tenha coragem de andar na rua, saiba se defender, saiba ver onde tem perigo, onde não tem, saiba pedir ajuda. Acho que isso é formativo e é importante para que ela... Só que eu não expliquei isso tudo para ela. Eu simplesmente disse, filha, vai. E ela, em alguns momentos, ficou muito com medo. E ela ia e conseguia e voltava feliz, mas ao mesmo tempo eu notava que ela um pouco distante de mim nesse processo. E aí um dia eu sentei na cama dela e falei, Aurora, eu fico super nervoso quando você sai sozinha. E ela disse, ai pai, sério? Eu achei que você não tava nem aí. Eu achei que você não tinha... que você não tava nem ligando pra mim. E eu falei, não filha, eu fico super nervoso. Fico aqui só esperando você voltar. Meu coração fica na garganta aqui. Ela, então você também tá preocupado comigo, você também tá cuidando de mim. E isso na minha filha deu mais coragem pra ela. Porque dava medo pra ela que eu tivesse em casa, tipo assim. Sem querer saber. Sem ligar, sem querer saber a hora que ela... Dava medo pra ela se sentir sozinha na rua e o pai dela nem aí pra ela. Quando eu só disse pra ela que em casa eu ficava apreensivo também, ela disse, então eu tenho alguém por mim, eu tenho alguém lá pensando em mim. Tá bom, pai. Daí ela ficou mais corajosa. Ou seja, às vezes a gente quer ensinar uma coisa e a gente usa todas as ferramentas erradas. O grito, a raiva, a obrigação, o xingamento. E é tão mais fácil quando a gente consegue... uma vez me disseram que o ser humano é como uma caixa preta. A gente não sabe o que está lá dentro. E por isso que comunicação é algo tão importante. Porque eu preciso te explicar o que eu estou sentindo. A nossa biologia, ela expressa isso. E dizem que o grande superpoder dos humanos foi esse. A nossa sobrancelha ser fina o suficiente para você saber quando eu estou achando estranho alguma coisa. Porque dizem que os neandertais tinham sobrancelhas muito grossas que você não conseguia diferenciar expressões. E nós ficamos rosados quando a gente está com vergonha. E nós choramos quando a gente está emocionado. Ou seja, é uma série de sinais biológicos que a nossa biologia desenvolveu ao longo de milênios para que você entendesse o que eu estou sentindo. Na dificuldade da fala, a nossa biologia achou caminhos para que eu e você, a gente se comunicasse e dissesse o que a gente estava sentindo, que é a coisa mais importante. Não o que você está pensando, o que você está sentindo. Sim. Ou seja, o ser humano como uma caixa preta, que hoje em dia o homem moderno ainda estanca o choro, esconde a vergonha, não expressa emoção. Uhum. A gente usa o termo moderno na internet, é o poker face. Você não tem expressão nenhuma. Poker face, não demonstra se você está com medo, raiva, Nada. Então você não demonstra nada. Quando o ser humano se transforma nessa caixa preta, eu preciso falar para os outros o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, as minhas intenções. Você precisa perguntar mais sobre as minhas intenções. É assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Fala mais. Fala mais sobre isso. E aí eu falo, aí você entende, aí você fala. Isso é tão importante e uma habilidade tão esquecida, né? Uma habilidade, a oralidade é uma ferramenta tão esquecida que nas nossas parentalidades a gente, lamentavelmente, não percebe que é uma das principais ferramentas de criação de filho. E verbalizar, não é? Eu estava já a dizer isso e veio-me forte à mente uma coisa que eu ouvi que tem a ver com isso dos sentimentos e da expressão, que tem a ver também com da paternidade inteira, que eu fiz uma formação que se chamava Homem Inteiro e eu vi que o livro era João de Ferro. João de Ferro, exato. Robert Bly, né? Robert Bly, exatamente, que nós estudamos o conto e ele dizia-me, é preferível um guerreiro a jardinar do que um jardineiro na guerra. Quer saber, isto é uma metáfora, não é? Quer saber exatamente os nossos limites, o que é que nós temos e de que forma é que podemos usar, não é? Num simples corte de uma relva. Mas num simples corte de uma relva em que tu não sabes usar a tua força ou aquilo que tu sentes, como é que tu vais usá-la na guerra? Isto é só uma metáfora. E eu não queria deixar passar este momento, nós estamos a falar deste tema que é muito importante, mas eu tenho sempre duas perguntas-chave neste podcast que eu gostava que tu falasses. Claro. Que é como é que foi o nascimento das tuas filhas, o parto, como é que foi esse momento para ti, de emoções, de coisas que tu sentiste. Fala-me um bocadinho mais sobre isso. Eu tenho um pouco de vergonha sobre o meu parto, assim, o parto das duas meninas. Depois, como eu disse que eu lancei o livro, eu conheci tantas famílias que fizeram
desse momento, um momento especial, um momento como se fosse um casamento mesmo. Você começa a vida ali, uma vida a dois, né? E assim como a gente celebra o casamento, eu vejo famílias que celebram o parto, que celebram essa chegada, sabe? Que transformam essa chegada numa festa, num evento, numa coisa muito especial. Aí eu tô falando de partos em casa, partos, sabe, com doulas, partos rodeados de afeto, de amor, e de música, e de, sabe, E meus 2 partos foram partos hospitalares, entende? No Brasil a gente, lamentavelmente, faz muita cesariana. E acho que a gente pode discutir essa questão, assim, mas foi uma opção da minha esposa. Ela quis ter 2 partos de cesariana. E hoje em dia, assim, claro, eu tenho muita vergonha, assim, dos partos terem sido tão assépticos, ter sido um processo tão cirúrgico, frio. Tenho vergonha da minha postura, que foi uma postura, naquela época, de meus amigos dizerem: vamos fumar um charuto, vamos tomar um uísque, vamos sair para beber, para comemorar. Não é o momento de beber. Não é o momento de tomar um uísque e fumar charuto. É o momento de você estar lá cuidando da sua filha. Então, assim, mesmo a Aurora, eu me lembro que eu fiz uma brincadeira com vinho e tal. Poxa, hoje, olhando para trás, eu digo, cara, como poderia ter sido melhor, sabe, a chegada das minhas 2 filhas? Como eu poderia ter sido mais maduro em tantas questões e como eu acho que, de alguma forma, isso fica nas meninas, sabe? Você vê, eu fico olhando para trás e pensando, quais foram os momentos que eu quebrei as minhas filhas, sabe? Eu fico olhando para trás e pensando, cara, o que eu fiz? Quantas coisas que eu fiz de errado em todos os processos, sabe? Cada grito, briga, ausência, piada estúpida, desnecessária, eu fico olhando para trás dizendo, caramba, são tantos os erros, cara. Para pessoas que eu amo tanto, entende? Eu amo tanto essas 2 meninas e com elas eu errei tanto. Então, é uma espécie de alimentação agridoce. É azedo e, ao mesmo tempo, ela é doce. Você vai sentir o resto da vida esses 2 sentimentos. É como se fosse uma moeda. A paternidade, a maternidade é como se fosse uma moeda. E de um lado é cara e do outro é coroa. De um lado são coisas incríveis e do outro são coisas terríveis. Arrependimento total. E aí de um lado tá elas se desenvolvendo e sendo maravilhosas. E do outro elas indo embora também, porque estão se desenvolvendo. E de um lado tem a Aurora encantada e criativa. E por conta desse encantamento, ela não presta atenção em nada e quebra copos, e quebra coisas, e esquece de acordar na hora certa. Ou seja, as 2 coisas grudadas sempre, os sentimentos. Então, por um lado, a libertação da minha esposa de poder dizer assim, não, é assim que eu quero o meu parto, e ela voltou logo a trabalhar, e essa capacidade dela se libertar, e ao se libertar, me abrir espaço, porque ela foi uma mulher que me disse, vai, é com você. E foi assim que eu virei pai, porque ela disse, eu não quero ficar cuidando. Ela disse, eu quero que você cuide. E eu pude cuidar, então. Então, de um lado tem essa coisa fria do parto hospitalar, do outro a libertação da minha esposa e, portanto, a possibilidade de eu ser pai e ser mais participativo. E ela não achar que ela é a figura única no cuidado. E então eu não sei, gente, eu acho que a gente vai ficando velho e vai e vai refletindo. Você é mais novo que eu, você tem uma filha mais nova do que as minhas filhas. Então, acho que você me olhando, eu com essa barba branca, você deve me achar tipo assim, um ermitão, sabe? Um idoso que fica refletindo a respeito desse passeio, né, que é a paternidade. E é fato, isso é como uma peregrinação, é como um caminho de Santiago. Você vai sentindo primeiro, né, cansaço, daí depois você vai sentindo exaustão mental, aí, sabe? Aí depois você tem um deleite de dizer, caraca, que incrível. Mas são reflexões que nunca acabam.
eu tenho vontade de dizer... Você pergunta sobre o parto e eu... Não, é tudo, mas é importante. Mas é tão importante porquê? Porque o trabalho que fazes, não é? A tua forma de ser e de estar, mesmo tendo sido assim, o impacto que tu trazes às pessoas é enorme. Porque nem tudo, nada, não é nem tudo, nada vai ser perfeito, não é? Há bocadinho falaste de ser um pai perfeito. Eu tinha essa vontade. Mas nós somos essa dualidade, não é? Eu tenho uma frase comigo meu diz: nós não somos meia laranja, somos uma laranja inteira. Não há meias coisas. Há meias coisas, não é? O bom, o menos bom, era o exemplo que estavas a dizer. Eu não sou meio pai. Eu sou pai. Não é? Não há meias coisas. Então, a vida é intensa nisso. Nós ou fazemos ou não fazemos. Ou estás ou não estás. É tudo uma dualidade. E muito de ter escolhido paternidade inteira tinha a ver com isso. De estarmos de forma inteira nas coisas e aceitar essa dualidade que a vida nos dá. E aceitar que nós vamos causar traumas nos nossos filhos. Sim. Não somos perfeitos, não é? Eles vão ter, se nós não causarmos, eles não vão, daqui a uns anos vão estar a fazer um podcast que se nós não causarmos, se tiver tudo perfeito, como é que eles fazem? Vão falar do quê? Verdade. Estou a dizer isto num sentido de metáfora, mas eu acho que é importante, que nós temos esta consciência. Eu gosto muito de um seriado que chama This Is Us. Adoro. E você passa a primeira temporada pensando no Jack como um pai incrível, perfeito, apaixonado que ele é, brincalhão. E aí você vê lá na frente os filhos grandes e você vê uma que tem questões alimentares e o outro que se sente inseguro e o outro que foi adotado e tá atrás do pai biológico e tem raiva do pai biológico. E aí você vê, caramba, né? Aí depois você descobre que o Jack foi alcoólatra. Então você vê, caramba, é isso que você tá falando. É a completude do ser humano e acho que isso tem beleza também nisso, né? Eu acho que a beleza está na imperfeição. É verdade. Eu acho que tentamos... Os japoneses têm um nome para isso, né? Wabi-sabi significa a beleza da imperfeição. Wabi-sabi. Que é a ideia de que um vaso que está trincado, ele é bonito por causa do trincado. Que uma casa de madeira que está um pouquinho torta, ela é bonita porque está um pouquinho torta. A imperfeição, ela é a história daquilo. É o que torna aquilo especial. Estás a falar nisso e estou-me a lembrar porque eu, na altura, quando quis fazer este projeto, queria fazer um símbolo. E acho que vai acontecer no futuro, que não tem a ver com isso. Tem a ver com o kintsugi. Que é uma caneca que se parte e que se junta com linhas douradas e mais fortes. Eu acho que nós somos isso. Que vamos quebrando e vamos voltando a pôr uma peça e ligando às outras. Depois quebra-se mais uma parte e vamos ligando. Eu acho que isso é muito uma metáfora também. Tomara que as minhas cicatrizes sejam douradas. Eu acho que você... Pelo menos elas vão ficar mais bonitas. Podemos imaginar. Marcos, eu teria sempre entre 5 a 10 horas para nós conversarmos sobre este tema, mas não vamos chegar aí, porque também acho que as coisas são sempre muito ricas quando tu trazes e acho que são coisas muito importantes e eu quero muito trazer neste podcast de histórias de homens. Verdadeiras, reais, sentidas. E eu queria que, como mensagem final, o que é que tu dirias para um futuro pai? O que te vier da alma. Que não existe essa coisa de educar crianças. Não caiam nesse absurdo que é educar crianças. O grande papel desse pai, que é um pai novo, é se educar. Ele mesmo se educar. Ele mesmo deixar de ser grosseiro, ele mesmo deixar de ser infiel, ele mesmo deixar de ser desleal, ele mesmo deixar de ser desonesto, ele mesmo deixar de ser ignorante. É o único jeito. Esse é o convite que uma criança faz pra gente. Todos os dias. E como já disseste uma vez, eles são, eu digo muito, um coração com 2 pernas. É isso. É o amor. E então, se nós trabalharmos em nós, acho que esse amor pode florescer mais. Marcos, para mim é um gosto mesmo enorme estar no Brasil, estar com quem eu olhei para um livro que me chamou a atenção e poder começar com o podcast contigo.
será sempre marcante, a primeira vez é sempre marcante. Que bom. Portanto, sou muito grato por isso, sou muito grato aos teus pais, aos meus, aos amigos, que foi possível estarmos aqui hoje, e obrigado. Eu que agradeço. Quando você ganhar um Pulitzer, ou um Oscar, ou um Emmy Awards por conta desse programa, espero que você se lembre do primeiro episódio. Lembro, a primeira vez nunca se esquece, eu vou me lembrar. Para vocês aí em casa, espero que tenham desfrutado tanto quanto eu. Vou deixar aqui as informações, como nós falamos no podcast, de estarmos entre homens e ter a comunidade de Homem a Pai, onde tu podes estar e que podes ver histórias reais, verdadeiras, tal e qual como as tuas. Obrigado a vocês, e Marcos, obrigado pelo carinho e pela amizade. Está bem? Obrigado.